Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ainda de pé, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 1. Estamos de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Depois eu mando vocês assentarem. Todos acharam? Antigo Testamento, quase no meio da Bíblia, livro do profeta Samuel, capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado a cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram da cidade, e ela queimada, as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele se ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fecha seus olhos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Eu te peço que mais uma vez o Senhor me use como instrumento para a tua glória, para que eu venha pregar a tua palavra, para que eu venha pregar o teu evangelho, e nós possamos sair daqui, ó Deus, abençoados. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a ti eu oro, amém e graças a Deus. Antes de você se assentar, irmão, vira para o irmão que está do seu lado, ministra a paz do Senhor Jesus na vida dele, dá uma boa noite, fala como ele está bonito, amém? Esse tempinho assim é o tempo que a gente anda mais arrumadinho, né? É o tempo que a gente bota as roupas para fora, para que a gente possa usar, amém? Vem comigo. Antes de nós chegarmos a esse texto, eu quero te contextualizar para que você possa entender o que Deus deseja falar através da palavra dele. Davi, ele é até hoje o melhor e o maior rei que reinou sobre a nação de Israel. Ele é considerado até hoje o melhor rei, o homem que governava e guerreava as guerras do Senhor. Um homem tão abençoado por Deus, que teve uma intimidade tão grande com Deus, que no livro de Atos, ele é comparado àquele que teve o coração igual ao do Senhor. Amém? Nesse contexto, Davi, ele estava fugido do rei Saul. Saul estava o perseguindo para que pudesse matá-lo, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Ele já tinha sido consagrado novo rei de Israel, mas ainda não tinha subido o trono, e por conta disso Saul queria persegui-lo e matá-lo. E Saul já não era mais com Deus, Deus já não era mais com Saul. Deus havia cortado aquilo que ele tanto estava buscando, que era intimidade, e Deus havia cortado através do profeta Samuel, um propósito que ele havia feito, e naquele momento Saul não se comprometeu em realizar aquilo que o profeta tinha determinado ele fazer, e naquele momento Deus rasgou qualquer compromisso com Saul. E nesse contexto Davi já estava sendo perseguido por Saul, e ele pensou dessa forma: o único lugar aonde o rei Saul não irá mais me perseguir
será no exército inimigo. Então Davi ele fez uma aliança com o exército inimigo, e ele foi morar numa cidade que era inimigo do povo de Deus. Ele chegou a guerrear através do rei Aquis algumas batalhas, e venceram essas batalhas contra o próprio povo de Deus. E nesse contexto aqui, a Bíblia fala que ele se apresentou para que ele pudesse lutar uma batalha que não era dele. Ele iria enfrentar o povo de Deus mais uma vez, e Deus quis o poupá-lo, porque essa própria batalha veio a perecer o rei Saul. Mais à frente a Bíblia descreve essa história. Mas nesse contexto, ele juntou os seus homens e se apresentou para uma batalha que não era dele. E quando ele se apresentou para aquela batalha, os príncipes que estavam reunidos reconheceu o grande guerreiro que Davi era. E por ele ter guerreado as guerras do Senhor, por ele ter guerreado a favor de Israel, não o permitiram, porque ele tinha se tornado alguém desertor do próprio exército de Deus. E eles tinham medo que o Davi se voltasse contra aquele exército e pudesse matá-lo. Então mandou para que pudesse voltar para a sua cidade, a qual ele tinha deixado desguarnecida. E nesse contexto nós lemos que quando ele foi batalhar uma batalha que não era dele, quem veio? Os amalequitas. A Bíblia descreve os amalequitas como alguém que era salteador, aproveitava a oportunidade para saquear, para roubar, para matar, para trazer as pessoas escravas e vendê-la como escrava. E eles obtinham muito lucro com esse comércio. Eles eram malditos, eles eram covardes, eles aproveitavam da inocência e muitas das vezes da retaguarda do inimigo para que pudesse afrontar e cumprir aquilo que eles estavam no seu coração. E nesse contexto, eles aproveitaram a oportunidade e foram à cidade aonde Davi tinha abandonado com os seus homens. E a Bíblia nos relata que naquele momento ele saqueou a cidade, colocou fogo e sequestrou as mulheres e os seus filhos e levaram para eles. E Davi, tendo sido dispensado daquela batalha que ele tinha se colocado para fazer, voltou e numa distância de 3 dias ele chegou àquela cidade, e coisas que não agradaram os seus olhos, o seu coração começou a chorar. Imagina só, você chegando na sua casa, diante dos seus olhos, aquilo que você mais ama foi sequestrado, e aquilo que você batalhou para ter foi queimado, foi saqueado, foi destruído. Pastor, mas por que o senhor está falando todas essas coisas? Eu quero te falar, amigo, minha irmã, meu irmão, às vezes você chegou aqui nessa noite, e na sua casa, o inimigo sequestrou seu casamento, o inimigo sequestrou seu filho, o inimigo sequestrou seu marido, saqueou, destruiu, e você não sabe o que fazer, e diante dos seus olhos somente está o caos, a destruição. O que tem a fazer nesse momento, pastor? Como Davi fez, chorar, prantear, amém? Davi, ele naquele momento, diante dos seus olhos, ele percebeu que aquilo que ele mais amava, que aquilo que ele mais cuidava, tinha sido saqueado pelo inimigo. Sabe por quê? Porque ele estava lutando uma luta que não era dele, ele estava em um lugar que não era para ele estar. Ele lutava as guerras do Senhor, ele lutava as batalhas do Senhor, mas ele havia sido, ele resolveu se retirar do exército para que ele pudesse fugir da perseguição do seu próprio exército. Naquele momento ele começou a fazer o que estava no seu coração, e começou a inclinar e tirar o foco da sua família, tirar o foco da sua casa, para que pudesse cumprir os propósitos do teu coração. E eu quero começar a ministrar na sua noite, em nome do Senhor Jesus, essa palavra. Quando nós tiramos o nosso foco e o nosso coração da vontade de Deus, os amalequitas aparecem para saquear a nossa família, para saquear a nossa casa, para sequestrar os nossos sonhos, para sequestrar os nossos filhos. E muitas das vezes nós damos as costas, não guarnecemos como deveríamos guarnecer.
e tomamos atitudes que está inclinado o nosso coração. Davi, ele voltou junto com seus homens e diante dos seus olhos estava queimado, estava quebrado, e ele procurou as suas esposas e seus filhos e não estavam ali. Os amalequitas vieram no momento que eles não estavam, no momento que passou desapercebido para ele, e tomou aquilo que era mais precioso. Eu quero te falar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Depois da salvação, a sua família é algo mais importante para que você possa cuidar aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. A sua família é algo precioso que Deus colocou na sua mão, para que você não abra a guarda, para que você não abaixe a guarda, para que você não permita que o inimigo, os amalequitas, venham e destruam aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Tem pessoas que não sabem o que fazer nesse momento, e Deus te trouxe a esse lugar, Deus te trouxe nesse momento, para que você possa se apegar na palavra do Senhor, para que você possa lutar, e a sua família possa ser reconstituída, em nome do Senhor Jesus. A tua família vai ser restituída, em nome do Senhor Jesus. Versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando? Eu fui ler esse comentário, e João Wesley, ele fala um comentário muito interessante nessa passagem. Por que Davi pediu a estola sacerdotal? Porque da primeira vez, ele não consultou ao Senhor, e nesse momento, aquilo que ele tinha perdido, precisava ser resgatado, e não era pelo braço, e não era pela sua força, é pela força do Senhor, que ele iria reconquistar a sua casa. E agora ele fez tudo certo, para que o Senhor pudesse abençoar essa empreitada. Irmão, se você chegou aqui nessa noite, e a sua família tem sofrido por decisões erradas que você tomou ou tem tomado, essa é a hora de você mudar, de você consultar ao Senhor e fazer conforme a vontade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes, a mudança que você deseja na sua família, nos seus filhos, na sua esposa ou no seu marido, está na gente. A mudança que nós precisamos ter, ela vem do alto, ela não é terrena. A mudança que nós precisamos ter é de dentro para fora, para que nós possamos externar a vontade de Deus e Deus na nossa vida. Davi, ele teve esse conhecimento, e ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele precisava consultar ao Senhor naquele momento, e ele não perdeu a oportunidade. No versículo anterior, ele chorou copiosamente, juntamente com seus companheiros. Eu quero te falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, acabou o tempo de chorar na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. As lágrimas já foram derramadas o suficiente. Agora é hora de consultar ao Senhor, para que você possa buscar a sua família no altar do Senhor. Semana passada, o pastor Heraldo foi usado aqui mais uma vez sobre posicionamento, e o texto que ele usou foi Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai sair daqui falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os amalequitas tentaram destruir, mas Deus permitiu, e foi restituído o meu casamento. Os meus filhos voltaram para a casa do Senhor. Tem uma linda aqui da igreja que muito me abençoa. A Bíblia fala que a mulher ganha o seu marido no seu procedimento santo dentro de casa, e ela queria ganhar o seu marido de qualquer forma, e foram lutas, anos e mais anos, e o marido era simpatizante da igreja, simpatizante da causa. Muitas das vezes ele vinha para a igreja, sentava no lugar, e o nosso pastor fazia o apelo, e nada. E aquela irmã perseverante, um dia ele vai confessar o Senhor Jesus, um dia ele vai confessar o Senhor Jesus, não desistiu, ainda que os amalequitas intentassem contra a vida dela e o seu casamento,
ela não desistiu. Teve um dia que a igreja menos esperava, nosso pastor fez o apelo. Sabe quem levantou a mão? O marido dessa irmã. Irmão, foi feriado nacional, foi feriado interplanetário naquele dia. Aquele homem rendeu-se ao Senhor, foi batizado. Hoje está na glória. Deus permitiu que tirasse dessa irmã, mas hoje ela sabe que ele, se não confessasse, ele não estaria no lugar que Deus colocou hoje. Amados, não desista do seu casamento. Ainda que o seu marido, aos seus olhos, seja um cachaceiro, seja um mulherengo, seja alguém que bate nos seus filhos, tem um péssimo testemunho dentro de casa, estenda a sua mão, com o seu proceder santo, ele vai se converter em nome do Senhor Jesus. Dobra o seu joelho, busca a Deus pela madrugada, aonde as suas lágrimas serão derramadas, lá no seu cantinho, aonde ninguém está vendo, somente o Senhor. Ele fala assim: filho, aguenta só mais um pouquinho, suporta só mais um pouquinho, a vitória está chegando, você está quase sendo aprovado, ora mais um pouquinho, eu preciso fazer a transformação na vida dele. E tem pessoas que aproveitam oportunidades para chegar em casa, falar mal da liderança, falar mal da igreja, falar mal do pastor. Como é que o seu filho, a sua esposa, aquelas pessoas que moram com você, desejarão vir na casa do Senhor, se aquele que deveria anunciar as boas novas e chamar as pessoas para estar na casa de Deus, é o que mais estão difamando? É aquele louvor hoje, pastor Rodrigo, não sei não, ministra Eli, eu acho que hoje, e chega em casa falando mal da igreja, o marido às vezes não fala nada, a esposa às vezes não fala nada, e pensa assim, que eu vou para um lugar desse, se a pessoa que deveria falar bem, está falando mal. Amados, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que da sua boca só saia coisa boa para a edificação da sua casa, para a edificação do seu casamento, ainda que você veja falhas, ainda que você veja erros, ore, porque a oração tem poder, ela consegue mudar a circunstância, ela consegue mudar as pessoas. Se você não concorda, não debata, ore, mostre soluções, porque é muito fácil a gente apontar o erro e não mostrar a solução. A igreja é um lugar, uma reunião de pessoas imperfeitas, buscando a perfeição. Só quem é perfeito é aquele que é o dono da igreja, aquele que é o cabeça da igreja. E ele fala assim: vem para minha casa, vinde como estás, mas não permaneçais. Eu aos poucos vou tirando aquilo que te inclina para o mundo, aquilo que te afasta da minha presença, e eu vou te moldar conforme a minha vontade, e você vai chegar à estatura de varão perfeito. Conheci uma pessoa muito especial, e a história dessa pessoa é que alguns anos atrás perseverava também pela conversão do seu marido, pela conversão da sua casa. Ela não desistiu dos seus sonhos, e ela começava a profetizar, ainda que o seu marido não estivesse mais com ela, ainda que seu marido convivesse com outra mulher, ela começava a profetizar: ele vai voltar para casa, ele vai se tornar um homem de Deus. As próprias pessoas da sua família não acreditavam naquilo que ela falava, as próprias pessoas mais íntimas falavam assim: ele não vai voltar não, ele está bem pra caramba, arruma outro namorado, arruma outro marido. E ela perseverava, aonde ninguém mais via, ela derramava a lágrima dela no altar, para que o seu casamento fosse restituído, para que o seu casamento fosse colocado no altar do Senhor, e o seu marido voltasse para casa e se tornasse uma bênção. Quantas coisas foram contrárias à oração dessa mulher, quantas circunstâncias se levantaram para que ela pudesse desistir daquele propósito que Deus havia colocado na vida dela. Irmão,
Está passando pelo vale, está passando pelo deserto? Louve ao Senhor. É o momento da forte, da prova, e Deus vai te dar a vitória, em nome de Senhor Jesus. Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros, irmãos. É na luta, é na perseverança que a nossa fé é colocada em prática. Como é que a gente vai colocar a nossa fé em prática, se a gente não passa por nenhuma situação que tenha que colocar em prática? É nessa hora que Deus está mostrando o quão poderoso Ele pode ser na sua vida. O quão poderoso Ele deseja se evidenciar na sua vida. E teve um dia que Deus ouviu a oração dessa irmã. E aquele homem que estava separado, morando em outra casa, sentiu que a oração tocou no seu coração. Já era o Espírito Santo começando a agir na vida daquele homem. Sabe quem era aquela mulher? Minha esposa. Sabe quem era o homem? Eu. Um dia, ela lutou pelo nosso casamento, lutou pela nossa história. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus está fazendo através da minha vida, irmão. Os próprios da sua casa vão se levantar para que você não venha orar, para que você não venha perseverar, mas lute contra essas coisas, porque Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. O teu marido é cachaceiro, ele vai se tornar um ministro de louvor na casa do Senhor. Se o teu filho é um drogado, ele vai se tornar um ministro da casa do Senhor. Profetize, fale, que Deus e os céus vai ouvir em nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo com Davi nessa passagem? Primeiro lugar, ele chorou aquilo que tinha que chorar. Como eu falei para vocês, o tempo de chorar acabou, irmão. Vai vir tempos de risos, de alegria na sua vida. Davi, junto com seus companheiros, vendo aquela situação, choraram a não poder mais, até perderem a sua força. Mas Davi, ele tomou uma atitude de consultar ao Senhor, de buscar ajuda no momento da crise. Não espere transbordar para que você possa procurar ajuda. Começou os primeiros sintomas no seu casamento que não vá bem, procura aquele que pode te ajudar. Pastor, meu casamento não está bem, me ajuda nisso. Ninguém vence sozinho. Tem sempre alguém que sabe um pouco mais. Tem sempre alguém que já passou pelo que você está passando, mas obtiveram a resposta de Deus. Consultem aqueles que podem te ajudar. Ah, eu venço isso aqui sozinho. Ninguém vence sozinho, irmão. Amém? Não espera acontecer. Quando o leite está derramado, o que você tem a fazer? Limpar a sujeira, para que nós possamos ver se reaproveitamos aquilo que foi desperdiçado. E nessa noite o seu casamento não pode ser desperdiçado, a sua família não pode ser lançada fora, os seus filhos são heranças do Senhor, dada por Deus em nossas vidas. Aquele homem chamou o sacerdote, pediu a estola sacerdotal, e agora consultou ao Senhor como deveria fazer. Deus deseja ganhar a sua casa através da sua busca por Ele, através da sua entrega por Ele, através dos seus joelhos calejados, da sua boca no pó, das suas lágrimas derramadas. Ele vai responder em nome do Senhor Jesus. Davi agora, ele recobrou a sua força e falou assim no versículo 8:
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com que eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Eu quero que você vá comigo até o versículo 16, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e descendo o guiou. Deixa eu te contextualizar. Davi encontrou um homem que tinha sido abandonado pelos amalequitas no meio do caminho, que estava doente. E Davi, naquele momento, ele deu água, deu comida e perguntou se eles o alcançaria e se ele mostraria o local onde aquele exército estava. No meio da batalha, Deus vai usar pessoas para nos guiar a reconquistar aquilo que nós temos perdido. Esse homem que foi contado por Davi guiou aonde estavam os amalequitas e principalmente as suas esposas e os seus filhos. Aí ele vai falando assim, 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Hoje é o tempo de restituição na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que os amalequitas saquearam, Deus vai restituir em nome do Senhor Jesus. O principal alvo dos amalequitas é levar as pessoas para que elas se possam tornar-se escravos. E o principal alvo de Satanás é tornar as pessoas da sua casa escravas do pecado. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, assim como Davi e os seus homens perseveraram e foram e conseguiram mediante a direção do Senhor, Deus vai te orientar a lugares, a você reconquistar aquilo que você perdeu. Pastor, no meu casamento o esfriamento sexual é notório. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai restituir a atração pela sua esposa e a atração pelo seu marido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Esfriamento sexual é do inferno, está repreendido nessa noite em nome do Senhor Jesus. Você olhará para o seu marido agora diferente, ele vai ser o homem da sua vida, ele vai ser aquele homem que você entregou realmente o seu coração e por ele se apaixonou, mas o diabo de todas as formas tenta tirar aquele brilho que um dia foi colocado na sua vida. A sua esposa está um pouquinho gordinha, ou emagreceu demais, o cabelo está branco, é nisso que você demonstra o seu amor por ela. Porque amar uma pessoa pela sua aparência, não é amor, é somente desejo carnal. Mas amar de fato é envelhecer junto, é querer estar junto, é querer morrer até junto, é querer fazer a obra do Senhor juntos. E nessa noite Deus deseja levantar casais dispostos a fazer a obra do Senhor, a andar juntos, a caminhar juntos. Esse é o desejo de Deus para a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Deus ele está mais interessado em te abençoar do que você mesmo possa reconhecer isso na sua vida. Tu acha que ele deseja você, o seu marido ficar dentro de casa e você vir para a igreja? Ele quer que os dois venham juntos, e os filhos também venham juntos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos. É uma geração inteira será abençoada por sua busca pelo Senhor.
você está no lugar certo, Deus estava preparando esse momento para que você pudesse ouvir essa palavra e sair daqui disposto a enfrentar toda e qualquer situação para lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Esse louvor que nós ministramos aqui no final, assim que ele estava no auge, foi um momento muito ruim na minha vida. Realmente eu estava saqueando o inferno, estava ministrando para a família, estava pregando a palavra, estava indo em lugares que as pessoas não estavam indo, as pessoas realmente estavam sendo libertas, mas o inimigo veio de noite e semeou um joio dentro da minha casa, dentro dos meus. Muitas das vezes eu subi nesse altar com as costas sangrando, mas Deus me sustentava, porque tinha pessoas sentadas, precisando ouvir a palavra que transformaram as suas vidas. Campanhas e mais campanha nós fizemos aqui, e eu ferido, e eu querendo parar, mas Deus falava: eu te sustento com as minhas mãos, persevere, continue, eu vou te dar a vitória, continue orando, continue perseverando, que aquilo que você está olhando, eu vou reverter a situação, e vai voltar a se tornar uma bênção para minha glória, e as pessoas verão que eu agi na sua vida. Irmão, não retroceda, não pare, ainda que os seus olhos estejam vendo coisas terríveis, continue clamando ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor. Tem pessoas aqui que me abençoam muito, os maridos não são crentes, mas as mulheres abrem as suas casas para pregar a palavra do Senhor. Tem maridos aqui que as mulheres estão no boteco bebendo nessa hora, mas estão envolvidos com a obra do Senhor. Essas pessoas me desafiam a continuar, a perseverar. Como negligenciamos que os amalequitas venham e saqueiem a nossa casa e acabe com a nossa família, quando nossos esforços estão sendo de lado errado, quando nós estamos mais preocupados em orar pela vida dos outros, em atender a necessidade dos outros, e negligenciamos os da nossa casa. Amados, entenda uma coisa: o seu ministério começa na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Como cuidará das coisas do Senhor, se não cuida bem da sua casa? Como é que é uma bênção numa igreja e é um demônio dentro de casa? Começa a fazer a vontade de Deus dentro da sua casa. Não negligencie as pequenas coisas, porque nós não tropeçamos em pedregulhos, nós tropeçamos em pedrinhas, em migalhas que Satanás coloca no meio do caminho, e muitas das vezes nós não estamos percebendo, e essas pedrinhas nos fazem cair. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você não venha negligenciar as pequenas coisas que fazem a diferença no seu casamento. Um levantar, um despertar falando: bom dia, meu amor, que seu dia possa ser abençoado. Por que, marido, você não pode ministrar na vida da sua esposa? Por que, mulher, você não pode ministrar na vida do seu marido? Por que, filhos, você não pode ministrar na vida dos seus pais? Por que, pais, vocês não podem ministrar na vida dos filhos? Eu tenho um costume, toda vez que eu chego para pegar a embarcação para que eu possa atravessar para chegar no serviço: bom dia, amor da minha vida. Acordou bem? Como é que você está? Cheguei bem, graças a Deus, tá? Você possa ter um dia mais que abençoado. E à noite eu estou aí, tá? Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Irmão, isso faz uma diferença tão grande. Pequenas coisas que fazem grande diferença. Quando você se importa com a pessoa que te ama, ela vai te admirar mais ainda. Quando você levanta e sai para trabalhar, e muitas das vezes a pessoa está na cama, dormindo ao seu lado, dá um beijinho nele,
dá um beijinho nela, vai no quarto do seu filho, ainda que eles não vejam, erga suas mãos, o meu filho é consagrado ao Senhor. Eu consagro mais uma vez, Deus. Pai, os meus olhos não podem estar com ele a todo tempo, mas os seus olhos podem guardá-lo e livrá-lo de todo mal. A tua oração, ela tem efeito quando oramos ao Deus que pode todas as coisas. Davi negligenciou em estar em casa. No momento oportuno, os amalequitas vieram e saquearam aquilo que era mais valioso para ele. Quando pensamos que conseguiremos com a nossa própria força, como eu falei para vocês, procure ajuda. Quem está sendo abençoado por essa palavra, diga amém. A história conta que Davi, ele conseguiu reaver aquilo que o inimigo tinha tomado. Mas alguns homens que saíram para pelejar na batalha com ele, se cansaram no meio do caminho. Não conseguiram completar a batalha. E Deus usou Davi poderosamente, juntamente com o seu exército ali, e saqueasse e retomasse tudo aquilo que o inimigo tinha tomado deles. E na volta, aqueles homens que reconquistaram esses bens e as suas famílias, juntamente com Davi, não queriam repartir os espólios de guerra com aqueles que não foram até o final. O que eu aprendo com isso? Esses homens não foram porque cansaram no meio do caminho e não conseguiram completar a jornada. Quando você reconquistar aquilo que o inimigo tomou da sua vida, lembre-se daqueles que estavam contigo no início da jornada. Ainda que no meio do caminho eles viessem a cansar, mas eles precisam ser honrados e lembrados, porque eles fizeram, eles intercederam, eles se renovaram, eles clamaram juntamente com você, mas cansaram no meio do caminho. Muitas das vezes pessoas entraram contigo numa batalha, mas pararam de orar juntamente com você. E logo depois Deus vai te dar a vitória. Irmão, muito obrigado. Ainda que você não chegou até o final comigo, Deus restituiu o meu casamento. Os meus filhos voltaram para casa. O meu filho confessou o Senhor Jesus. Muito obrigado, porque naquele dia você orou. Ainda que você não chegou até o final, Deus ouviu suas orações. Honrem quem está contigo na peleja. Eu gosto de falar muito isso no meu grupo de comunhão. É muito bom a gente ver algumas pregações no YouTube. Alguns homens de Deus nos abençoam muito com pregações. Mas honrem os seus líderes. Honrem os seus pastores. Honrem o seu pastor, porque quando você precisar, são eles que vão te visitar, são eles que vão orar por você. Aquele da internet não sabe nem que você existe, mas o nosso pastor, os líderes, o pastor dessa igreja aqui, está preocupado com o teu crescimento, está preocupado com a tua casa, está preocupado com o teu casamento. Honre essas pessoas, e Deus vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé nesse lugar. Talvez você ouvindo essa palavra, você estava pensando consigo mesmo: pastor, eu já não sei mais o que fazer. Tenho orado, me consagrado, os meus joelhos estão calejados, eu já não tenho mais uma gota de lágrimas para chorar.
mas o inimigo saqueou a minha família enquanto eu estava fazendo a sua obra. Me ajuda a ser restituído, para que eu volte a ter alegria por completo